Consórcio Comalto, 48 anos realizando sonhos. Comalto, planejando suas conquistas. Tem insano razão de existir, de ser nação que o amor insiste. Vai se entregar sem lutar. Não firmo os pés, dou as mãos contigo e vou. É vestido. Eu que o diga, hein, minha gente, depois de uma certa idade, as atividades do dia a dia não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold, com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida bem mais leve, sem dor. Aproveite, na compra do kit Flex Gold você paga um e leva outro frasco de graça. Torna juntas, vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Se te oferecerem outro, não é Flex Gold. Nós nascemos de médicos. Logo, nosso propósito sempre foi cuidar. Nossos primeiros passos foram desafiadores, mas o tempo firmou nossos pés e mostrou que nascemos para seguir um sentido muito maior que nós mesmos: levar prosperidade para todos os brasileiros. O tempo passou rápido e com ele crescemos. Somos gente grande. Exploramos novos espaços, conhecemos novos povos e descobrimos que a nossa casa é o Brasil. A verdade é que nascemos no coração do país para cuidar do Brasil inteiro. E para os próximos anos, seremos Sicoob Unicentro BR. Sicoob Unicentro BR. Soluções financeiras para todos. Já parou para rever se a sua clínica tem dado o retorno que você espera? Já pensou que as ferramentas para isso podem estar mais perto do que você imagina? Para te ajudar nisso, a CIS Consultoria está há mais de 20 anos no mercado e presente em mais de 110 cidades do Brasil, desenvolvendo estratégias de negócio com qualidade para que juntos alcancemos seus objetivos e resultados com maior lucratividade. O nosso palestrante de agora é o companheiro Adriano Valente, ele que é médico formado em medicina nuclear pela Universidade de São Francisco, com especialização na mesma área pela Unicamp. Atualmente, ele é sócio proprietário da Nuclemed, Instituto de Medicina Nuclear do ABC, em Santo André. Adriano também é curador da Casa da Esperança na cidade de Santo André e diretor da APAI de Santo André. Ele é associado do Rotary Club de Santo André desde o ano de 2002 e governador distrital, distrito 4.420, ano rotário 2019-2020. Adriano, seja bem-vindo. Você pode dar início à sua palestra. Ele vai falar para nós sobre o futuro do Rotary. Obrigado, agradeço demais, agradeço o convite. Fico muito honrado de ter sido aceito pelo presidente Roger para ser o representante dele nessa conferência.
4510, que é um distrito que a gente já tem uma ligação com grandes amizades há longo tempo. E eu me lembro, eu estive aqui numa Assembleia Distrital, 2019-2020, e a gente falava sobre o Rotary do futuro. E a gente está aqui de novo. O representante do Rotary Internacional, ele traz algumas orientações básicas com relação às orientações do presidente de Rotary Internacional. O diretor também tem as suas orientações, e aqui a gente resolveu, a pedido do nosso governador Nestor, que a gente juntasse aquela informação que a gente tem que trazer do presidente do Rotary Internacional com essa visão de um Rotary do futuro. Então, na verdade, eu vou aproveitar, ao invés de falar palavras vindas do próprio presidente do Rotary Internacional, a gente fazer uma interpretação com relação ao que a gente imagina que seja o futuro do Rotary. Mas quero aproveitar para passar então aqui os meus slides, né, para a gente poder ir seguindo aos poucos. Então a gente vai falar com o tema Rotary do futuro. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nas imagens para que a gente possa depois ter o mesmo pensamento. 1905 foi o ano que o Rotary foi fundado. E esse era o Rotary. O Rotary foi fundado com essa cara, 1905. Como é que era o Brasil em 1905? Né? O Brasil em 1905 tinha essa cara. Né? Muito pouco a ver com o que é o Brasil hoje. Será que o presidente, o primeiro presidente do Rotary, Paul Percy Harris, será que o fundador, do Rotary, né, Paul Percy Harris, será que ele imaginou naquela época que a gente estaria hoje, em 2021, praticando Rotary num mundo que tem essa cara? Né? Vou pedir para vocês passarem. Será que ele imaginava que o mundo era isso? Ou o mundo era muito maior do que isso, com carros voadores, essas coisas? De qualquer maneira, a gente está lidando com esse tipo de Rotary hoje, né? O Rotary 2021. E uma coisa muito importante é que vocês viram, tanto na palestra do Cortella, quanto na fala do presidente Hogar, quanto do diretor Mário, né, é quase que um mantra, né? A gente precisa mudar, a gente precisa se adequar para que a gente não pereça. E aí eu passo essa pergunta para vocês. É verdade que a gente precisa mudar? Né? Então eu quero que vocês vejam os slides aí. Eu deixo essa pergunta para vocês. É preciso mudar? Então essa é a primeira pergunta. Aí eu quero deixar essa frase e ver o que vocês acham. O Rotary dá certo há muitos anos. As mudanças são modismos. Devemos manter as nossas tradições. Alguém sabe de quem é essa frase? Então, essa frase, ela não tem um autor conhecido. Ele é aquele autor do cafezinho do Rotary. É aquele que, enquanto está tendo uma palestra, ele está falando para os outros, mudança em Rotary é modismo. O Rotary mesmo é aquele Rotary tradicional. Eu vou pedir para vocês uma outra frase, então. Vejam na tela. O Rotary não irá para trás, nem ficará estacionado. Ele irá sempre para frente. Quem que disse isso? Art Clamp, né? O grande idealizador da Fundação Rotária. Naquela época, 1929, nem os nossos pais estavam vivos, né? Nossos avós. 1929 ele disse, o Rotary tem que ir para frente. E essa frase agora? Esse é um mundo de mudanças. Devemos estar preparados para mudar com ele. A história do Rotary deverá ser reescrita muitas e muitas vezes. Quem disse essa frase? Paul Harris, 1935. Em 1935, quer dizer, 85 anos atrás, Paul Harris disse, o Rotary tem que mudar. E agora eu vou trazer para hoje, né? A Assembleia do Governador Nestor tinha um presidente, e o presidente Hogar, ele disse isso, esse ano, o Rotário. Está com som? Não? Então eu vou passar para frente.
O Robert Knack disse, mesmo que você ache que o Rotary de antigamente não seja mais o mesmo, o Rotary tem que mudar e o Rotary vai mudar. O que eu quero passar para vocês hoje não é uma solução, é uma discussão, é um bate-papo. Eu queria que vocês vissem esse gráfico. Esse gráfico tem um nome chamado de ciclo de vida. Tudo que a gente faz, toda ação humana, ela tem essa característica, ela começa, ela cresce, ela tem a sua maturidade e decresce. Nossa vida, nossas ações e as atividades dentro do Rotary também. Tem atividades que começam, crescem, amadurecem e depois elas começam a ficar obsoletas. A gente tem que lembrar porque isso é a natureza humana. Então, mudança, né? Refazer o ciclo é muito importante para a gente ser perene. O que eu queria que vocês vissem com esse gráfico é que parece que de tempos em tempos aparece uma pessoa mágica que tem uma solução gigantesca e que vai dizer o Rotary do futuro tem que seguir para esse lado ou o Rotary do futuro tem que seguir para aquele lado. Na verdade, esse formato de funil que eu deixei na tela, ele está mostrando para nós o seguinte, isso, exatamente. Ele está dizendo para nós o seguinte, as coisas começam esparsas, aí elas começam a concentrar, aí de repente aparece a solução. Quando você vê o Cortella, que não é rotariano, falar da necessidade de mudança, quando você vê o presidente do Rotary Internacional falando da necessidade de mudança, quando você vê o diretor Mário falando da necessidade de mudança, não tem nenhum gênio nessa história. É porque a necessidade de mudança ela está premente, ela está na nossa porta. Nós temos que mudar. Essa é a sensação que a gente tem hoje. Parece que tem, não sei se vocês conseguem ver, mas do lado direito é uma coluna de água gigantesca. É uma represa. E do lado de cá um paredão de concreto. As mudanças, elas vão ficando represadas, até que elas vencem a força da represa. E aí as mudanças vêm como uma avalanche. Isso é muito interessante de a gente perceber, só que essa avalanche veio sem a gente estar preparado, que foi a Covid. Na Covid, olha, eu estava aqui na Assembleia 19 e 20 do 4510, falando sobre Rotary do futuro para o governador Carqued, e eu dizia, jantar não é Rotary, montar mesa diretora não é Rotary, colocar bandeira atrás não é Rotary. Rotary é o que a gente faz de verdade. Aí naquela época diziam, esse cara é louco. Aí veio a pandemia, acabou a mesa, acabou o jantar e o Rotary não acabou. Eu não era visionário, simplesmente a gente sabe, quem pratica a Rotary, que o Rotary é muito mais profundo do que a gente imagina. Pode passar os slides, por favor. Vamos seguir, pode seguir pelos slides. O que é o futuro, se vocês me permitirem? O futuro é alguma coisa que não está pronta. O futuro é alguma coisa que a gente não pode adivinhar. Como que eu vou adivinhar o futuro se ele não está escrito? Se ele não está pronto? Como é que eu vou adivinhar? Eu tenho uma bola de cristal e eu digo, o futuro é tal coisa. Então, o futuro está escrito. Outra coisa, não depende de ações visionárias. Nenhum de nós aqui, nem no Facebook, nem no YouTube, vai fechar o olhinho essa noite e vai dizer, já sei para onde vai o futuro do Rotary. Porque o futuro do Rotary não está pronto, como é que ele vai adivinhar? O futuro do Rotary é uma construção. Ele não está disponível para acesso. Então, qualquer pessoa que subir nesse tablado e falar, eu sei qual é o futuro do Rotary, ele está mentindo. Ele está chutando. Ele pode acertar, ele pode errar. Mas aí a gente não precisa de um governador, a gente pode pôr aquele povo que adivinhava os jogos da Copa do Mundo, não sei se vocês se lembram. E o povo adivinhava. O futuro, se vocês me permitirem, ele é um resultado de ações passadas. O grande problema é que o passado não é ontem, o passado é hoje. O passado é agora. Porque a hora que eu termino de falar a palavra agora, já é passado.
Então, se eu quero um futuro bom amanhã, eu tenho que fazer alguma coisa hoje. E o futuro, aí sim, eu estou construindo ele hoje. Ele nasce de escolhas. Ele, infelizmente, olha que engraçado, o Cortella falou isso na palestra dele. Parece que você está andando na nuvem. Você não vê o futuro, e não vê. Se vocês pegarem a Cândido Rondon aqui num dia de neblina, é essa sensação. Eu não sei onde está o futuro, eu sei mais ou menos uma direção de onde eu tenho que ir. E ele tem método. A grande sacada que eu queria que vocês gravassem hoje é que existe método para chegar num futuro de sucesso. Não é sentar e esperar, tem método. Então vamos lá. Eu coloquei esse post e eu tenho apresentado isso porque existe um trocadilho que a gente diz que até um poste sabe que o futuro não está escrito. Isso é um poste e está escrito lá, o futuro não está escrito. Se um poste sabe, quem que imagina que vai chegar aqui um rotariano iluminado e vai falar sobre o futuro do Rotary? O que eu queria que vocês pensassem? 3 coisas que são a base do Rotary. Nós, a nossa estrutura e as nossas prioridades. Então eu vou me permitir falar um pouquinho de nós, da nossa estrutura e da nossa prioridade. As prioridades do Rotary mudaram e vão mudar todos os anos. A estrutura do Rotary já mudou e vai mudar. Nós mudamos e vamos continuar mudando. A geração mais nova já não é igual à minha, né? O Rotary muda. Então nós vamos falar um pouquinho, qual que é o método para a gente atingir o futuro? O método para a gente atingir o futuro é saber quem nós somos, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e fazer. Simples assim. Quem nós somos, o que, como e fazendo. E aí a gente vai tocar rapidinho sobre isso. Quem nós somos, eu gosto muito dessa imagem, né? Qual é a nossa essência dentro do Rotary? Quando há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, se não 2 anos atrás, eu estava aqui, eu dizia, o Rotary é mais fundo do que isso que vocês imaginam. O Rotary não é o colégio de governadores. O Rotary não é o governador do ano. O Rotary é aquela quantidade de ações que o governador Nestor passou aqui hoje. Aquilo é Rotary. Todo o resto aqui, a cor do meu terno, a gravata, o PIN, não é Rotary. São convenções. Nós somos muito mais profundos do que aquilo que a gente imaginava. O Rotary diz que nós somos pessoas que entramos em ação para causar mudanças em nós mesmos, na comunidade e no mundo. Eu queria transformar essa frase, se vocês me permitirem, numa coisa sinestésica. Coisa sinestésica é aquela que mistura sensações. O que é nós? Nós é o nosso DQA. Somos nós, rotarianos, cada um de nós aqui. Rotaractianos, rotarianos. Entramos em ação. O que o Rotary quer dizer quando nós entramos em ação? Nós nos fazemos conhecimento e ações e projetos humanitários. Para que a gente faz tudo isso? Para transformar a minha vida, a tua vida, a vida da comunidade e do mundo. Olha que interessante quando a gente vê essa mesma frase dessa maneira. Nós é o DQA, o que nós vamos fazer é a Fundação Rotária e os nossos treinamentos, e o nosso objetivo final é a nossa transformação como indivíduos. Mas para isso funcionar na frase que está escrita do Rotary Internacional, ela tem que funcionar dessa maneira. Como se fosse uma coisa infinita. Quanto mais gente a gente traz para o Rotary, mais ações humanitárias a gente faz, mais vidas a gente transforma, mais gente entra para o Rotary, mais ação humanitária a gente faz, mais vida a gente transforma. É isso que o Rotary quis dizer. Isso se chama uma frase sinestésica, ela tem cara. Não está muito fácil de vocês verem aqui, na internet está mais fácil, ali na resolução do vídeo, né? Mas eu quero mostrar para vocês é que os valores do Rotary são esses: companheirismo, integridade, diversidade, liderança e serviços humanitários. Todas as ações, como eu coloquei aí, se vocês conseguirem ler,
todas as ações estão contidas em todos os valores. Eu faço companheirismo, é DQA. Não tem companheirismo sem integridade. O nosso companheirismo está dentro da reunião, está nos nossos treinamentos e nos nossos projetos humanitários. A nossa integridade também está dentro do DQA. Também a gente tem integridade dentro das reuniões, dos treinamentos e assim sucessivamente. Tudo que eu faço, então, ele tem uma direção. E é isso que nós temos que entender do Rotary do futuro. Nós precisamos fazer líderes e serviços humanitários. Ponto. Que tipo de líder nós queremos ser? Então, nós estamos naquela fase do quem? Quem nós somos? Que tipo de líderes nós queremos ser? Pode voltar para o slide. Você quer ser um líder de direito? Hoje, o governador Nestor é um líder de direito. Ele está vestido do cargo de governador. Só que o líder de direito, ele simplesmente tem um cargo. Será que esse é o melhor tipo de líder para um voluntário? Ou será que o melhor líder é aquele guia? Aquele que diz o seguinte: agora eu sou o presidente, o clube que me siga. Será que funciona no voluntariado um tipo de líder do tipo guia? Será que o melhor líder é o líder Atlas? Aquele que carrega o distrito nas costas, o clube nas costas? Ele chega mais cedo, ele põe a bandeira, ele arruma a mesa, ele prepara o som, ele faz o protocolo e ele faz tudo. Será que ele é o tipo de melhor guia ou de melhor líder? Ou será que o melhor líder é o visionário? É aquele que pega o microfone, tem uma fala linda e diz assim: eu sei para onde nós devemos ir, eu enxergo longe, eu tenho visão do futuro. Ou o líder por antiguidade? Ainda bem que a palestra é virtual, porque senão eu já estaria sendo criticado por todo o colégio de governadores aqui. O líder por antiguidade. Por que você é um líder? Eu já estou no Rotary há 40 anos. Mas o que isso te faz diferente de quem entrou ontem? Será que o líder por antiguidade é o melhor tipo de líder? Ele é líder porque ele é antigo? Ou nós devemos ser um líder de causa? Qual é a diferença de um líder de causa para todos os outros tipos de liderança? Não importa quem está ali. Se eu tirar aquele indivíduo, Martin Luther King, qualquer outro que batalhe pela causa do racismo vai assumir o lugar dele. É assim que o Rotary quer um líder. O Nestor está governador hoje, amanhã é outro. O que tem que prevalecer é a causa do Rotary, e não a figura do governador. Esse é o líder de causa. Quando o Rotary tem causas fortes, valorosas, você se transforma em um líder de causa. Mas e esse tipo de líder? O líder de fato. O líder de fato, ele tem essa cara. Ele nunca está de frente. Ele está de lado para ajudar os outros. E ele faz com que os outros atinjam o seu melhor. Não é o melhor dele. A gente não quer dentro do Rotary que o Nestor faça o melhor dele. O melhor dele é ele fazer os governadores assistentes dele serem os melhores. Os presidentes do ano dele serem os melhores. Aí os presidentes, os governadores assistentes, os rotarianos vão dizer: esse é meu líder de fato. No voluntariado, porque na minha empresa eu sou líder porque eu pago o salário. Aqui, vocês são líderes se vocês acreditam na causa do Rotary, certo? Ou na liderança de fato. E eu não estou querendo dizer que vocês devam ser esse tipo de líder. Eu só estou perguntando qual tipo de liderança vocês acham que é a mais segura e mais garantida para quem trabalha com voluntariado. Esse é o tipo de líder que nós queremos. Não existe uma corrente que segura a Lua em volta da Terra. Existe uma influência gravitacional, mas é uma influência. Mas a gravidade da Terra causa uma influência na Lua. O líder de verdade
ele influencia. Se vocês prestarem atenção na palestra do Cortella, ele disse a mesma coisa, influência positiva. O voluntariado é uma influência positiva. O líder de verdade, ele é protagonista. Ele conta a história. Ele não espera a história acontecer para ele reagir. Protagonista é o cara que conta a sua história e não deixa que ninguém conte a história dele. Esse é o líder de verdade. Falamos de quem somos nós, porque vocês lembram que o diretor Mário disse? Somos todos líderes. Então eu quis dizer aqui, quem somos nós? Que tipo de líder nós somos? E aí, se a gente entender que tipo de líder nós devemos ser, a gente pode descobrir qual é o futuro do Rotary. Ou o futuro que o Rotary deveria ter, não sei se vai ter. E a nossa estrutura? A nossa estrutura, ela tem que priorizar o rotariano. Gente, teve uma reunião recente, que eu não sei quantos de vocês participaram, que teve o ex-presidente de Rotary Internacional, Barry Hassin, 2018-2019. E ele mostrou a nova estrutura do Rotary. E a primeira frase que ele disse é: a nova estrutura do Rotary tem que priorizar o rotariano. Então não sou eu que estou dizendo. Isso a gente diz, e eu vou dizer de novo. 2 anos atrás, nesse mesmo público, eu disse: presidente de clube cuida de rotariano. Governador cuida de presidente de clube e de rotariano. Quem cuida do Rotary é o rotariano. Se eu, como rotariano, falo, eu não vou fazer nada, quem faz é o governador, o presidente do clube. Esse Rotary não vai dar certo. E a estrutura que o Barry Hassin trouxe, ele prioriza o rotariano. Ele quer que a gente promova uma experiência. E sobre isso eu vou me permitir falar 10 minutos, mais ou menos. Falar da experiência. Ter papéis importantes dentro do Rotary e que tenha governança. Olha que interessante. Se o Rotary fosse uma máquina, o que ele faz? Ele pega um investimento nosso, que é o nosso tempo, o nosso conhecimento, certo? Os nossos contatos e o nosso investimento até financeiro, e ele multiplica isso. Eu falo isso há anos. Quando você entra no Rotary, você entrou, naquele minuto você vai dar seu tempo, seu conhecimento, os seus contatos para dentro do Rotary, mas você vai receber dele, dela, dele, dele. A Rotary é uma máquina que multiplica o teu investimento. E aí acontece isso, o seu tempo melhora muito, o seu conhecimento aumenta muito, seus contatos aumentam muito e o teu investimento retorna muito. E qual é a função dessa máquina? Simplesmente transformar indivíduos em rotarianos. É uma máquina que transforma indivíduos de boa vontade em rotarianos. Para isso você tem que investir tempo, conhecimento, dinheiro, porque você vai receber tempo, conhecimento, contatos das outras pessoas também. Como que essa máquina funciona? Ela funciona através de uma experiência que não tem como eu dar a ninguém. O Rotary é que dá. Eu não sei quem que fez aquele caminhão que tinha um centro radiológico dentro daquele caminhão, que apareceram as fotos, mas quem fez aquele projeto já foi impactado. Aquele cara recebeu uma experiência. E tantos outros projetos que a gente viu. Pode passar o próximo, por favor. Eu queria que vocês vissem isso aqui. De novo, falando em investimento. Né? Nós temos 2 lados. Sempre que a gente investe, a gente pretende um retorno. Certo? Então, temos lá. O nosso investimento seriam projetos humanitários, trazer novos sócios e Fundação Rotária. O nosso retorno é financiamento de projetos, treinamentos e os nossos projetos. Qual é a estrutura do Rotary do futuro? É uma estrutura que tem lá o seu presidente, seus diretores e o seu corpo técnico. Nós temos um quadro de especialistas para cada área do Rotary. Isso globalmente. E líderes setoriais. Essa estrutura, ela privilegia quem?
o centro da nossa atenção, que é quem? Oferecer aquela estrela laranja, uma experiência. Você, quando faz projeto humanitário, no seu investimento, você tem uma experiência que te transforma em rotariano. E quando o Rotary financia os seus projetos, você tem uma experiência. E o cadre global e os líderes setoriais trazem a governança. Aonde isso aqui é investido? No rotariano direto, sem intermediário. A nova estrutura do Rotary, ela não é assim porque alguém inventou. Porque a gente percebeu, ou o Rotary vem percebendo, que a gente não tem que ter intermediário entre quem a gente tem que beneficiar. E quem a gente tem que beneficiar é o rotariano. E como a gente beneficia o rotariano? Promovendo experiências e governança. Governança que vai nos transformar em líderes melhores. Atitudes que são vencedoras. Saiba gerir. Tenha atitudes de valor. Foco no rotariano e na comunidade. Concentre-se, não perca tempo, tenha soluções integradas e coopere. E sobre esses itens eu vou falar bem rapidamente. Primeira frase, o que é gestão? Administração dos recursos disponíveis. Eu tenho o melhor clube do mundo? Não, mas eu tenho um clube de Rotary. E é ele que eu tenho que gerir. E eu tenho que tirar o melhor dele. Isso é gerir. Não é ficar reclamando que meu clube não tem condições. Gerir também é fazer com que todos alcancem seus objetivos de maneira muito efetiva. Esse é um item muito importante. Concentre-se. Concentre-se no que é importante, no que tem valor. Livre-se de coisas que não têm mais função. O Rotary está cheio de coisas que deixam ele pesado e coisas que já não funcionam mais. Uma série infinita de eventos que já não tem mais eficiência nenhuma e as pessoas continuam fazendo. Uma coisa importante. Primeiro, defina prioridades. E aí tem essa imagem. Para de esquentar sua cabeça com coisas que não são importantes. Se vai servir maionese, se vai ser peixe ou frango, se a bandeira de São Paulo fica do lado direito ou do lado esquerdo, certo? Na dúvida, entra na internet, que na internet tem tudo. Não perca seu tempo com isso. O seu tempo tem que ser perdido em oferecer uma experiência para vocês se apaixonarem pelo Rotary. Problemas complexos. O que eu quero que vocês vejam nisso? O Rotary não é simples. Ele é um amontoado de pessoas. Somos muito diferentes. Eu não vou chegar com uma solução mágica. A solução eu tenho que mexer em todas as pecinhas. Fundação Rotária, DQA, imagem pública, tudo isso, companheirismo, tudo isso tem que estar funcionando. Igual um relógio. Imagina um relógio igual a esse, que tem 500 catracas, se 499 funcionarem e uma travar, o relógio para. Assim que funciona o Rotary. Quando a gente pensa só numa coisa e esquece o resto. Outra coisa importante é que não há uma solução mágica. E aí eu pus essa imagem para vocês não esquecerem. Parem de procurar um santo graal. Ah, se eu trouxer um grande empresário de Assis para o clube, meu clube vai ficar bom. Não vai. Né? Provavelmente o grande empresário não quer entrar no seu clube por outros problemas. Não existe uma solução mágica. Santo Graal é aquela taça que foi usada na última ceia de Jesus Cristo, e que as pessoas acreditam que se eu encontrar essa peça, ela vai resolver todos os meus problemas. Não existe Santo Graal em Rotary. Existe método e trabalho. O Rotary do futuro, para ele ser forte de verdade, ele coopera. Sabe por quê? Porque eu sou fraquinho. Nós somos fracos, isoladamente. Muito fortes quando a gente está junto. Eu não vou passar o videozinho. Isso são células isoladas. Elas têm uma capacidade muito grande de fazer as coisas. Somos nós, rotarianos. Mas se a gente agir como um neurônio, que além de ser uma célula normal, ela tem comunicação com as demais.
E quanto mais comunicação ela tem, faz com que ela tenha muito mais competências. E a gente sabe que não dá para comparar a competência de um músculo da minha perna com a do meu cérebro. Qual é a diferença do músculo da minha perna para o meu cérebro? O número de relacionamentos que as células desempenham entre si. Só isso. Só isso. Então, quando vocês viram hoje o diretor Mário falando aqui, o Rotary é muito mais do que praticar só o seu clube. Na verdade, foi o Roger que falou. O Rotary começa a ter valor quando o seu clube se junta com o dele, quando o dele se junta com o meu. Quando os nossos clubes se juntam, aí a gente começa a ser forte. Quando o meu se junta com o da Espanha, quando o da Espanha se junta com o de Portugal, e aí o Rotary fica forte de verdade. Eu vou passar esse vídeo porque a gente está sem som. O Rotary do futuro valoriza jovens. Olha quantos jovens nós temos aqui, inclusive em cargos de coordenação, certo? Valoriza jovens e as boas ideias. Sobre jovens e boas ideias, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, alguns de vocês já viram isso. Frase número 1. A juventude adora o luxo, mal educada, despreza a autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos são verdadeiros tiranos. Frase 2. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque a juventude é insuportável, desenfreada, horrível. Frase 3. Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Prestem atenção nessa frase. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. Certo? Primeira frase. Quem disse foi o Sócrates. 400 anos antes de Cristo. Completamente errado. E tem gente que fala que o Sócrates era inteligente. Até ele errou. A segunda frase, que ele não tem mais esperança nenhuma do país, foi Hesíodo, 700 anos antes de Cristo. Errado. A terceira frase, 2000 anos antes de Cristo. Foi dito por um sacerdote. E a última frase foi mais de 4.000 anos antes de Cristo. Leia ali embaixo. Provavelmente o fim do mundo não deve estar muito perto. O que as 4 frases têm em comum? Todas estavam completamente erradas. Certo? Completamente erradas. Nós vamos errar também? Sentar aqui no Rotary e dizer: com essa juventude aqui, o Rotary não tem futuro. Essa juventude é fraca, é ruim. Boa era da minha época. Pergunta para o seu pai. Aí ele vai dizer: não, boa era da minha época. Pergunta para o seu avô. Ele vai dizer: não, a do meu filho foi uma porcaria. A minha que era boa. Se a gente não acreditar em vocês com a característica que vocês têm, jovens, a gente vai errar. E vai continuar errando há 4.000 anos. Vamos parar de errar. Sabe como é que a gente trata jovem? Assim. Respeita e permite. E principalmente, coexista. Eu não sou melhor do que vocês e nem vocês melhores do que eu. A gente tem que coexistir. Vocês com as características de vocês e nós com a nossa característica. Simples assim. Eu não quero que vocês virem uns mini adultos e nem vocês têm que fazer com que a gente vire novos jovens. Imagina que ridículo eu vim aqui botar um bonezinho para trás, um brinquinho, uma tatuagem para parecer que eu sou jovem. Eu vou ser um cara ridículo, eu não vou ser um cara jovem. Certo? Última coisa. Respeito às novas ideias. E aí volta para o jovem de novo. Por que as pessoas não trazem ideias novas para dentro do Rotary? Porque tem pressão sobre meta. Você tem que atingir um objetivo. Isso está errado. Porque tem excesso de regras. Porque as pessoas têm medo de errar. E porque
a gente não costuma olhar para fora. Sobre as boas ideias, qual é a nossa sugestão? Por que as pessoas não inovam? Porque fazer sempre o mesmo é mais seguro. Vamos fazer a nossa conferência todo ano igual? Vamos fazer todo ano igual, é mais seguro. Se alguém criticar, você fala que todo ano é assim. Não tem risco nenhum, certo? Os resultados a curto prazo são ótimos, né? E eu tenho o engajamento das pessoas. Sugestão que a gente dá para o Rotary do Futuro é: premie as boas ideias, mesmo que ela não tenha resultados imediatos. O dia que o Rotary Internacional mandar um prêmio para o governador Nestor pela ideia que ele teve e não pelo resultado que ele teve, boas ideias vão surgir. Além disso, valorize as boas falhas. Quem disse que a boa ideia começa certo? Geralmente começa errado. Geralmente dá ruim, como vocês dizem. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí a gente acerta. E gere experiências. A diferença de um clube do futuro é aquele que deixa de ser um grupo e passa a ser uma equipe. Uma outra coisa importante é a proatividade. A proatividade é o que faz o Rotary, certo? Interessante e atraente, principalmente para os jovens. E o que faz a gente ser proativo? Planejamento. Proatividade é se antecipar ao risco. E por que a Chapeuzinho Vermelho está ali no canto de cima? Porque é sobre ela que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Durante anos, né, as pessoas ficam divulgando por aí que o conto, né, da Chapeuzinho Vermelho é para ensinar as crianças a respeitar os pais e as mães. Porque a mãe da Chapeuzinho disse: não vai pela floresta. E ela foi. Só que ninguém entendeu. Não era para isso. O conto da Chapeuzinho Vermelho, ela foi criado para dizer para todos nós, desde criancinha, que sempre tem 2 caminhos: o certo e o atalho. Toda vez que você optar pelo atalho, você vai chegar antes, mas geralmente vai ocorrer alguma coisa muito errada. Eu vou falar uma coisa brincadeira aqui, porque quem nunca? Colar na prova. Você passa de ano, não passa no vestibular. Não adiantou. Certo? Isso é um atalho. Usar droga para dormir é um atalho. Se você não está cuidando de outras partes do corpo. Ou o uso de qualquer droga é um atalho para a felicidade. O conto da Chapeuzinho Vermelho diz o seguinte: pare de tomar desvios. Faça o caminho mais longo. O caminho mais longo dentro do Rotary é planejamento. Discuta, vai atrás, veja o que deu errado, veja o que deu certo. Então, toda vez que vocês forem começar um ano rotário, para vocês criarem um Rotary do futuro forte, planeje. Ima dá trabalho. Então, vai pelo caminho da floresta. Note, o lobo mau não pegou a Chapeuzinho durante o caminho. Ele esperou ela lá na casa da avó. Então, não é durante o seu caminho que você vai encontrar um problema. Você vai encontrar um problema depois. Os clubes que vêm tomando atalho, ele vai encontrar o lobo mau logo lá na frente. O clube vai ficando fraco, o clube vai ficando desinteressante e o clube não vai construindo o seu futuro. A coisa mais importante de hoje, sobre o Rotary do futuro: nós precisamos entregar para todos os rotarianos uma experiência. Que experiência é essa? Eu vou usar um trocadilho. Isso é uma igreja linda, não interessa onde. Se eu sou muçulmano ou budista, e eu entro dentro dessa igreja linda, que tem um altar todinho de ouro, vitrais maravilhosos, eu vou me transformar num católico? Provavelmente não. E se eu for para Abu Dhabi,
e for visitar essa mesquita, todinha de madrepérola, a coisa mais linda do mundo. Eu sou católico, vou me transformar num muçulmano? Então, gente, o que me transforma num católico, num muçulmano, o que me transforma numa pessoa que acredita em alguma coisa ou outra, são as experiências que eu tenho. O Rotary do futuro, ele se preocupa com quais experiências você vai ter dentro do Rotary. Sabe o que me transformou num católico? Não foi o tamanho da igreja, e nem o altar de ouro, e nem a fala bonita do padre. Foi aquela lembrança da minha mãe rezando comigo na beira da cama. Foi quando a gente se juntava para rezar para a saúde de alguém. Foi quando a gente pedia para Deus aquela doença ir embora. São essas experiências que me transformaram num católico. E não é a beleza da igreja. A beleza do Rotary não está na nossa farda, na nossa fala, não está na beleza do nosso lugar, está no que a gente faz de verdade. São as experiências que vocês vão ter dentro daqui. E se vocês já fizeram alguma coisa de bem para a comunidade, e vocês olharam no olho de quem recebeu o bem, a gratidão que eles têm do seu trabalho, nunca mais se deixa de ser rotariano. Pode visitar a mesquita, a igreja que você quiser. Pode passar o slide, por favor, a gente já está acabando. A gente acreditava que nós éramos muito fracos. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginávamos. Em 2019, a gente tomou uma pancada e falamos, agora vamos sucumbir. E sabe o que aconteceu? Nos reinventamos. Eu gosto sempre dessa imagem, porque aí é nos detalhes que se encontra Deus e o diabo. Não existe essa frase? Deus e o diabo estão dentro dos detalhes. Quem pintou essa Capela Sistina não estava preocupado em pintar Deus e nem Adão. Ele estava preocupado em não pintar um espaço pequenininho de 3 centímetros que tem entre o dedo de Deus e o dedo de Adão. E como eu sei que o dedo de Deus? Olha a posição, altiva, em riste. Olha a posição de Adão, subserviente. O bonito dessa pintura não é o que ele pintou, é o que ele não pintou. O que ele quis dizer com essa pintura? O divino nunca encontra com o humano. Dentro do Rotary, o que é divino e o que é humano? Dentro do Rotary, o divino, o humano é o que a gente fala e o divino é o que a gente faz. Quando a gente fala mais do que faz, a gente não causa em você uma experiência e aí a gente se afasta do divino. Quando a gente se afasta do divino, a gente não atrai, a gente não engaja e a gente não constrói um futuro forte. Vocês me perguntam como vai ser o Rotary do futuro? O Rotary que mais faz do que fala. O Rotary tem que ser leve. O Rotary tem que ser mais profundo. Mais profundo. Não se preocupe com o brinco, e sim com a orelha. O Rotary do futuro, ele tem que causar... Sabe quando você está apaixonado? Antigamente se dizia, parece que eu engoli borboletas. Vocês já ouviram essa frase? Quando você está apaixonado, fica uma sensação que parece que tem borboleta no estômago. O Rotary tem que causar essa sensação dentro de vocês. Ele tem que fazer sentido. Ele tem que ter um valor muito maior do que o seu custo. Ele tem que unir, agregar e compartilhar. E tem que aflorar o que é melhor de nós. Sabe por quê? Somos voluntários. O que a gente busca aqui? Um mundo melhor? A gente busca a felicidade minha e dos outros. Só depende da gente. Só depende de nós fazer com que isso seja possível. O Rotary do futuro é o que nós fazemos hoje. Dê valor ao Rotary, faça ações de valor e a gente vai parar de caçar borboletas, certo? E a gente vai construir um jardim florido, onde as borboletas vão ser naturalmente atraídas para ele e a gente não precisa ficar caçando borboleta por aí. Eu agradeço demais o convite
Queria falar um pouquinho de cada um dos itens sobre os valores que o presidente Hogar tanto preza, e a gente falou numa maneira em que a gente abordasse também um pouquinho do Rotary do futuro. Agradeço, fico honrado pelo convite, governador Nestor, obrigado pela oportunidade. Consórcio Comalto, 48 anos realizando sonhos. Comalto, planejando suas conquistas. Tem insano razão de existir, de ser nação que o amor insiste. Eu que o diga, hein, minha gente, depois de uma certa idade, as atividades do dia a dia não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold, com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida bem mais leve, sem dor. Aproveite, na compra do kit Flex Gold você paga um e leva outro frasco de graça. Dor nas juntas, vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Se te oferecerem outro, não é Flex Gold. Nós nascemos de médicos. Logo, nosso propósito sempre foi cuidar. Nossos primeiros passos foram desafiadores, mas o tempo firmou nossos pés e mostrou que nascemos para seguir um sentido muito maior que nós mesmos: levar prosperidade para todos os brasileiros. O tempo passou rápido e com ele crescemos. Somos gente grande. Exploramos novos espaços, conhecemos novos povos e descobrimos que a nossa casa é o Brasil. A verdade é que nascemos no coração do país para cuidar do Brasil inteiro. E para os próximos anos, seremos Sicoob Unicentro BR. Sicoob Unicentro BR. Soluções financeiras para todos. Já parou para rever se a sua clínica tem dado o retorno que você espera? Já pensou que as ferramentas para isso podem estar mais perto do que você imagina? Para te ajudar nisso, a CIS Consultoria está há mais de 20 anos no mercado e presente em mais de 110 cidades do Brasil, desenvolvendo estratégias de negócio com qualidade para que juntos alcancemos seus objetivos e resultados com maior lucratividade.